Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Alguns meses atrás, irmãos, no segundo semestre do ano passado, não lembro se foi setembro ou outubro, nós publicamos pelo boletim da igreja uma notícia sobre o nosso missionário Alex Gomes da Silva. Né? Ele tinha sido expulso da Venezuela quando tentava entrar naquele país com víveres. Eu usei essa palavra que foi censurada pelo nosso redator e substituída por outra. Né? E eu fiquei espantado de saber que o redator estava certo e eu estava errado. Boa parte das pessoas da igreja não sabiam o que significava a palavra víveres. Né? Alguns até brincando falavam, mas esse Alex não toma jeito. O que ele foi fazer na Venezuela com víveres? Né? E tal. Pois bem, me dei conta que alguns termos em português são desconhecidos. Né? Talvez porque, como a palavra em questão, víveres, seja pouco usada. Outra palavra pouquíssimo usada hoje em dia é justamente a palavra equidade. Ela apareceu no Salmo 99, que nós lemos no início do culto. Né? Cetro de equidade é o teu cetro, né? Falando do cetro de Deus, o rei do universo. E ela aparece aqui também no versículo número 9, que nós lemos aqui. Então entenderás justiça, juízo e equidade. E se você perguntar, talvez muita gente não saiba direito o que é equidade. Como nós temos a mania de conhecer mais o que é ruim do que o que é bom, como nós temos a tendência de nos apegarmos mais ou nos lembrarmos mais dos defeitos do que das virtudes, né? Se eu perguntar o que é iniquidade, todo mundo vai saber. Iniquidade é o contrário de equidade. Tá? Então, se você quer saber o que é equidade, é o contrário de iniquidade. Iniquidade é um símbolo, hoje em dia, né? É um sinônimo de pecado, de transgressão. Se bem que o sentido original da palavra iniquidade não é esse. Né? Iniquidade é a falta de equidade, de justiça, de equilíbrio. Talvez a palavra equilíbrio seja a palavra que mais se aproxime do sentido de equidade nos termos em que a Bíblia o utiliza. Né? E o que eu percebo, irmãos, nessa minha primeira mensagem deste ano, é que nós vamos precisar de muita equidade, de muito equilíbrio na nossa caminhada ao longo do ano. Eu não vou revelar ainda qual vai ser o novo moto, ninguém sabe até o presente momento. Né? Vou revelá-lo no culto do aniversário da igreja, no dia 12 de fevereiro, no dia da posse da nova diretoria. Mas eu posso adiantar que para aplicá-lo de forma sadia na nossa vida, nós vamos precisar muito de equilíbrio. Né? E o equilíbrio é algo muito importante. Se você fizer uma pesquisa, né, para qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, de qualquer cultura, você acha que o equilíbrio é importante? A resposta vai ser maciçamente sim. Né? Se você perguntar para as pessoas se elas se julgam equilibradas, a resposta também vai ser maciçamente sim. E aí você não entende direito por que a sociedade está tão transtornada, vivemos dias muito confusos, complicadíssimos, né? Se todo mundo tem uma boa dose de equilíbrio e acha que equilíbrio é importante. Né? Isso me lembra um filósofo que inaugura a Idade Moderna, com o escrito dele chamado O Discurso do Método, é aquele sujeito que inventou a frase penso, logo existo, né? Francis Bacon, mais conhecido como Chico Toicinho nos cursinhos da vida. Né? Ele dizia que o bom senso
é a coisa mais bem distribuída desse mundo. Porque todo mundo julga dele ter um pouco. Então, já que todo mundo acha que tem bom senso, então deve ser a coisa mais bem distribuída do mundo. Mas nós sabemos perfeitamente bem que não é assim. Né? Ele estava sendo, na verdade, irônico. E a mesma coisa acontece com a palavra equidade, com a questão do equilíbrio. Todos nós nos julgamos equilibrados, mas o mundo está completamente transtornado, a sociedade que vivemos está completamente desequilibrada. Por quê? Se todo mundo vive equilibradamente. Veja que o equilíbrio é algo extremamente importante, fundamental, no mundo de hoje e em todas as eras. A falta do equilíbrio produz, ou por um lado, fanáticos, né? Você já viu algum fanático equilibrado? Se ele for equilibrado, ele não é fanático. Fanático tem que ser, né, radical. Né? Então, a falta de equilíbrio produz ou um fanático ou um apático. Sabe a pessoa que não está nem aí para nada, para coisa nenhuma, quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado? Né? É o apático. Não se importa com nada, não quer saber de nada, e, enfim. Também é falta de equilíbrio. Né? Em outras palavras, a ausência de equidade produz, de um lado, radicalismo, e de outro lado, aquilo que as pessoas hoje chamam de niilismo moderno. O niilismo é um nome bonito aí que os filósofos cunharam para essa atitude, para essa postura de que nada faz sentido, nada é verdadeiro, não existe absolutos, tudo é absolutamente relativo, passageiro, fumaça, inclusive eu e você, isso é o niilismo. Pois bem, o equilíbrio, portanto, é algo extremamente importante. Principalmente para quando a gente lê a Bíblia. Nós acabamos de vir de uma experiência, irmãos, e é por isso que essa é a primeira palavra do ano, de leitura da Bíblia inteira. Né? Nós, durante o ano de 2016, tivemos a chance de ler as Escrituras desde o começo até o fim, na ordem em que os textos foram produzidos. Foi uma experiência, para mim, inédita, mas extremamente boa e muito abençoada. Porém, nós nos deparamos com textos complicados, né? com experiências descritas nas Escrituras que são até chocantes e que precisam e demandam uma interpretação sadia, adequada, né? Para se evitar o fanatismo, por exemplo. Por exemplo, citando um exemplo, né? As promessas de Deus. A Bíblia está recheada de promessas. Mas nós precisamos de equilíbrio para compreender essas promessas. Uma delas nós vamos analisar ou mencionar no domingo que vem, se Deus quiser, na mensagem do dia da Santa Ceia, que Deus promete, o Senhor Jesus promete, né, e eu vi isso muito lá numa das experiências que eu tive no parque, que cuida dos passarinhos. Né? Jesus falou, olha, os passarinhos ninguém dá valor a eles e tal, né? E eu digo, em verdade vos digo, não cai um deles sequer, cai sem o assentimento do Pai que está nos céus. O mesmo Pai que cuida de vocês e que sabe quantos fios de cabelo há na cabeça de cada um. Jesus fez essa afirmação. Você lê essa afirmação nos evangelhos, a promessa de que assim como Deus cuida de coisas insignificantes, como passarinhos que voam, né, insignificante para quem não gosta, Ele cuida de nós a ponto de saber coisas íntimas nossas, que a gente nem sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça, mas Deus sabe, porque ele cuida de você. Mas ao mesmo tempo que você tem uma promessa tão maravilhosa como essa, você vê filhotes caindo do ninho e crianças sendo abusadas por quem deveria protegê-las. Você vê pessoas, inclusive boas, justas, crentes até, sofrendo de forma atroz. Mas lá no Salmo 91 diz que praga nenhuma chegará à tua tenda.
A história da igreja no mundo está recheadíssima de pessoas que serviram a Deus de forma extremamente radical e que morreram de doenças terríveis. O casal que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, o casal Simonton, eles eram recém-casados, a moça mal pisou no Rio de Janeiro, dali poucos meses morreu de febre amarela, se não me engano. Alguns anos depois, pouco tempo depois, o marido dela também morreu de uma doença infecciosa. Né? E aí, como é que você concilia essas coisas desastrosas, horríveis que acontecem com as maravilhosas e indescritíveis promessas da Bíblia? E aí? Ou as promessas estão erradas ou essas coisas não existem. Não, mas elas existem. E as promessas também. Nós vamos precisar de equilíbrio para conciliar e para entender estas promessas de Deus. Ele é extremamente importante para que a gente tenha saúde espiritual na hora de ler as Escrituras. Nós vamos entender essas promessas. Domingo que vem eu já vou abordar essa do cuidado pessoal, né? Se Deus quiser e confirmar, mas nós vamos precisar do devido equilíbrio. Aí você talvez esteja pensando, tá, mas e daí? O equilíbrio é importante, ninguém nega, mas sabe, irmãos, o que eu gostaria que você pensasse de forma muito sincera, muito profunda, muito real hoje sobre o equilíbrio, é algo que eu nunca tinha me dado conta. O equilíbrio às vezes é perigoso. A nossa abordagem do equilíbrio muitas vezes é perigosa, ela é danosa. Vou explicar. Em nome do equilíbrio, muitas vezes nós rejeitamos tudo aquilo que está na Bíblia, mas com o que a gente não concorda. Trocando em miúdos. A Bíblia tem algum ensinamento, algum mandamento, alguma afirmação, alguma doutrina que por alguma razão eu não concordo, então, em nome do equilíbrio, eu deixo aquilo meio de escanteio. Né? Tá na Bíblia, é bíblico, mas, peraí, não é bem assim. A gente tem que ser equilibrado. Né? Já a gente vai analisar alguns exemplos. Né? Então, o que eu quero que você comece a pensar é, eu preciso de equilíbrio, inclusive para entender a Bíblia, para interpretar as promessas de Deus, né? Mas o equilíbrio não é só bênção. O equilíbrio também traz, ou em nome do equilíbrio, eu posso ser ameaçado de agir erradamente em relação à palavra de Deus. Né? Por exemplo, aquilo que me contraria o gosto, né? Ou então aquilo que contraria os meus interesses, e está na Bíblia. Eu olho, ou alguém me fala, está escrito, né? Eu vivo essa experiência quase todo dia. Aí a gente responde, mas espera aí, não é bem assim. Já ouviu essa frase? Já disse essa frase? Não é bem assim? Né? Talvez até não seja bem assim. Talvez você esteja certo, mas vamos olhar com calma. Né? A razão de você dizer não é bem assim é porque de fato não é bem assim ou porque você gostaria que não fosse bem assim, né? Que a Bíblia dissesse. Para os meus alunos lá de teologia, eu sempre digo isso. Na Bíblia tem um monte de coisa com as quais eu não concordo. A Bíblia tem coisas que eu gostaria muito que não estivessem lá. Né? Por exemplo, a ideia de perdoar aquele que pisa no meu calo e tal. Né? Perdoar porque senão Deus não me perdoa. Mesmo que ele não se arrependa. Coisas do tipo. Dar a outra face, caminhar a segunda milha. Isso é muito bonito da gente ler na poesia do Sermão do Monte, mas vai praticar. Né? Seria legal se Jesus não tivesse dito nada disso, mas ele disse. Né? Então a gente já começa com
não é bem assim. Você quer ver uma passagem que a gente diz não é bem assim, e não é bem assim mesmo? É quando Jesus lá no Sermão do Monte fala, olha, você não pode se recusar a emprestar a quem te pede. E você deve emprestar sem esperança de receber de volta. Opa, peraí, não é bem assim, Senhor. Né? Que é isso? Quer dizer que a gente não pode recusar nada, não pode se... E aí? Precisamos de equilíbrio para interpretar isso. Precisamos mesmo. Mas o nosso não é bem assim, é porque não é de fato assim que se interpreta a palavra, ou porque eu não estou afim de ficar emprestando tudo para todo mundo que pede. Vê? A nossa motivação é que vai determinar se o nosso equilíbrio é bom ou não. Um exemplo clássico. O Novo Testamento ensina, o Antigo também, mas aí muita gente fala, não, mas isso é do tempo da lei, não sei o quê. Então o Novo Testamento vai e ensina que a esposa está submissa ao marido. Irmãos, eu já fiz isso, as últimas vezes eu fiz de propósito, já foi na maldade. Né? Pautar temas lá no Vejam Só, geralmente de quarta-feira, porque a gente concorre com o futebol, sobre submissão feminina. O último que eu fiz foi assim escrachado. A submissão da esposa ao marido ensinada na Bíblia implica em sujeição da mulher ao homem? Né? Não consegui ninguém que dissesse que sim. Mas é óbvio que a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso com todas as letras. Ela vai além. Ela diz, olha, a mulher está sujeita ao marido do mesmo jeito que a igreja está sujeita a Jesus. Então, se não existe sujeição da esposa ao marido na Bíblia, também não existe sujeição da igreja a Jesus. Ué, por que Jesus é o cabeça da igreja e a igreja está sujeita a Jesus, e o marido é o cabeça da esposa, mas a esposa não está sujeita ao marido? Não está sujeita porque o nosso tempo não permite isso. A nossa sociedade não admite sujeição de ninguém a ninguém, muito menos da mulher ao homem. Isso é questão de gênero, é sexismo, é machismo, é uma aberração que pode dar até cadeia, ou processo no mínimo. Percebe? Então a Bíblia não pode estar ensinando isso. Né? Não pode. Aí a gente escuta lá as mais mirabolantes ginásticas teológicas e de interpretação para dar um jeito de continuar com a Bíblia, mas sem que ela diga uma aberração dessas. Imagina, a esposa sujeita ao marido. Isso é um absurdo. Então é um absurdo também a igreja estar sujeita a Jesus. Está no mesmo texto, no mesmo contexto, e com os mesmos termos, usando as mesmas palavras e as mesmas ideias. Mas nos choca. A nossa sociedade não aceita. Isso é do tempo do onça. Né? Isso é do tempo do homem das cavernas, onde fazer a cabeça da mulher significava dar uma clavada na cabeça dela e arrastá-la para a caverna. Né? E ainda tem mulher que quer que o homem faça a cabeça dela, e por aí. Outro texto, o amor do marido. Né? O Novo Testamento manda o marido amar a esposa. Não manda? Né? Ordem, mandamento. O apóstolo Pedro diz que se você não cumprir esse mandamento, marido, suas orações vão ser interrompidas. Sabe o que significa isso? Significa que não adianta orar. Se você não obedece o que está escrito lá em 1 Pedro 3,7, não adianta você orar. Você tem que amar a sua esposa. Mas não é bem assim. Amar no tempo do Novo Testamento não tem o significado de sentimentos. É verdade. Tem o significado de cuidar. Mesmo que você não goste. Né? Jacó casou com Leia ou Lia e não gostava dela. Teve 10 filhos com ela e não gostava dela. Imagina se gostasse. Né? Mas ele não gostava. Ele amava outra. Né? Ele amava a irmã dela, né? A Raquel. Mas casou com Lia. Mas ele cuidou dela até o fim. Né? A gente lê na passagem do Val de Jaboque, lá quando ele vai se encontrar com Esaú, que ele toma providências para proteger tanto a Raquel quanto a Lia. Né? A esposa de quem ele não gostava. Mas era a esposa dele. Isso é amar. Amar é cuidar.
segundo a Bíblia. Mas a gente não concorda. Por quê? Porque minha esposa não merece ser amada, ou porque não é bem assim, e por aí vai. Né? Outro exemplo. Aquilo que a Bíblia chama de carnalidade. Óbvio que carnalidade é errado na Bíblia. Carnalidade é pecado em qualquer texto bíblico. É evidente. Ninguém discute isso. O que se discute é, mas o que é algo carnal? Né? Isso é carnalidade. Depende. Se for na vida do outro, provavelmente é. Se for na minha, não. Né? Porque tudo é relativo. Né? O outro peca. Eu exerço minha liberdade em Cristo. É assim que a gente fala. Né? Eu exerço eu já passei dessa fase do legalismo, do pode, não pode, do sim e do não. Agora eu estou livre. Está lá em Gálatas. Né? O Novo Testamento, um livro inteiro da Bíblia fala da lei da lei da liberdade. É a lei de Cristo. As coisas não são assim. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz claramente, você não deve se sujeitar mais, tipo, não toque nisso, não faça aquilo, é proibido e tal. Não é? Nós todos somos livres em Cristo. É verdade, não é mentira. A Bíblia ensina isso. Mas também ensina que existe carnalidade. A minha mente, influenciada pelo meu coração pervertido, lá em Jeremias está escrito que o coração é mau e engana. O que a minha mente faz? Ela sempre arranja um jeito de eu conseguir justificar o que é errado na minha vida, mas que para mim não é, passa a não ser, mas na vida do outro é. Então, carnalidade é típico disso. Os crentes carnais, quem são? Os outros. Eu nunca vou ser um crente carnal. Porque eu luto contra o pecado, eu busco santidade, eu não sei o quê. Enfim, eu vou sempre dar um jeito de justificar as minhas atitudes carnais, usando muitas e muitas vezes o argumento do equilíbrio. Eu não estou sendo carnal, eu estou sendo bem equilibrado. Em mim é equilíbrio. Por exemplo, a gente pode dizer assim, esse tipo de coisa, vou pegar um exemplo qualquer. Um dia desses eu estava zapeando na televisão para jantar e me deparei lá com um programa de humor. Né? E acabei deixando uns 10 minutos naquele canal. Depois, quando eu subi para o meu quarto, eu me ajoelhei ao pé da minha cama e orei confessando. Eu não devia ter feito isso. Aquilo lá não me fez bem. Me contaminou. Eram piadas sujas. Mas na hora que eu estava vendo, também, a gente tem que ser equilibrado, né? Não é tanto lá, nem tanto cá. Vamos ver, né? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está rolando. Mas você não precisa de ficar 10, 15 minutos diante de um programa de humor sujo, né? Tudo pela audiência, era o programa que eu estava vendo. Né? Que tem até uma humorista que eu apreciava, mas, infelizmente, o episódio que eu assisti não tinha nada de bom, nada de positivo, nada edificante, nada que acrescentasse, só porcaria. E eu fiquei lá vendo. Né? Com a desculpa de, eu não posso ser radical. Vamos ser equilibrados, vamos ver e tal. A Bíblia não fala examinar tudo? Fala, né? Tá vendo como é que a nossa mente nos trai? E aí a gente vai ficando com a carnalidade justificada, né? É óbvio que a gente precisa ser equilibrado, é óbvio que nós não devemos ser radicais, precisamos sim de equilíbrio, né? Agora, qual que deve ser o critério para o nosso equilíbrio? Né? Qual que deve ser o critério para nós buscarmos a posição sadia, não fanática e nem apática? Geralmente, o critério que prevalece é o eu.
aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem para os meus anseios, então eu vou dar um jeito de justificar. Aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não aprecio, aí eu vou condenar. Geralmente é assim que a gente faz, né? Só que, irmãos, isso é errado. O critério tem que ser as Escrituras, não as minhas conveniências, por melhores e mais justificáveis que elas sejam. Um pecado muito comum e que nenhum de nós é culpado. É que agora você vai se armar, né? Mas se alguém pegasse você aí fora, sem que você fosse preparado, e perguntasse assim, vem cá, você por acaso é idólatra? A primeira resposta de todos nós seria, imagina, sou evangélico. Não é? Sou crente. Crente não tem ídolo. Você, tem algum ídolo aqui? Tem. Nós não adoramos imagem. Pois é, irmãos. Deus tem mexido muito comigo. No começo do mês, eu estudei detidamente a carta aos Gálatas, usando as minhas férias. Né? E, mais uma vez, aquela passagem das obras da carne me incomodou. Porque poucas daquelas coisas ali eu poderia dizer honestamente, na presença do Espírito Santo de Deus, e que eu não sou culpado delas. Poucas. Idolatria não era uma delas. Com certeza eu tenho idolatria no meu coração. Mas qual é o ídolo que você adora? Idolatria não é só curvar-se diante de uma imagem, ou reverenciar uma entidade, ou um Deus, ou qualquer coisa. Não. Por exemplo, quando eu coloco como critério para estabelecer o que é santo e o que não é, o meu gosto, a minha opinião, os meus interesses, os meus apetites, se essas coisas vêm antes dos interesses, dos gostos e das opiniões do reino de Deus, eu sou um idólatra. Eu vou repetir. Se, para mim, ao eu definir o que é bom e o que não é, eu faço prevalecer o meu interesse, o meu gosto, o meu apetite ou a minha opinião, em detrimento dessas mesmas coisas do reino, eu sou um idólatra de mim mesmo. Eu estou me colocando acima de Deus. Eu estou colocando os meus interesses, os meus gostos acima dos interesses de Deus e do gosto dele. Eu venho aqui na igreja e canto que ele é o meu Senhor e tal. Aliás, Deus me deu uma experiência muito legal numa igreja lá em Itatiaia, naquela música lá, Reina sobre a minha escuridão. Um dia desses a gente compartilha, né? A gente canta e tal. Mas quem é que está reinando? É Deus ou sou eu? Sou eu. Eu sou um idólatra. Um idólatra de mim mesmo. Um idólatra das minhas ideias. Um idólatra dos meus gostos. Né? Um idólatra da minha liberdade em Cristo. Né? Ou do meu falso equilíbrio. Sabe, irmãos, isso pode parecer de menos importância, mas não é. Quero retomar o início da mensagem. Durante esse ano de 2017, nós vamos trabalhar com um versículo da Bíblia, nosso novo moto, que vai demandar bastante equilíbrio da nossa parte. E por isso Deus me incomodou. Mas como é que eu vou usar o equilíbrio? Eu vou de fato ser equilibrado, como Deus espera que eu seja, ter equidade, como diz o texto de Provérbios, ou eu vou usar o equilíbrio como um filtro para não aceitar o que a Bíblia diz, mas eu não concordo, ou eu não gosto, ou me incomoda, ou não estou afim de mudar minha vida porque alguém da Bíblia escreveu esse troço aí. Né? Essa é a questão principal. É aí que a gente vai ter que, diante de Deus e do Espírito de Deus, examinar, como diz o texto de Coríntios, o nosso próprio coração e se acertar
com o Senhor. Né? Eu vejo bastante lá no programa, e o programa se alimenta disso, é um programa de debates, então ele se alimenta de polêmica, mas muitas e muitas vezes eu fico chocado com posturas de irmãos ou irmãs nossos que vão lá e acham que só a posição deles está certa. Todas as outras estão erradas. Né? Só eles são os donos da verdade. Né? Muitas vezes, quem age assim está motivado por ideologia. A Bíblia diz que nós devemos discutir ideias, não ideologia. A nossa ideologia, a nossa bandeira é Cristo. É o reino de Deus. Agora, nós podemos ter diferentes ideias a respeito de como viver o reino. E nós podemos discuti-las. Romanos 14 deixa isso muito claro. Acontece que, ao divergir da ideia do meu irmão ou da minha irmã, eu preciso respeitar essa ideia alheia e a pessoa que a tem. Porque ele pode estar certo, ou ela pode estar certa, e eu posso estar errado. Ou nós dois podemos estar certos. São coisas complementares. A Bíblia está cheia disso. Está cheia disso. Por isso, a falta de equilíbrio, muitas vezes, produz armadilhas diabólicas. Nós vimos um exemplo secular disso na última eleição para presidente da República aqui no Brasil. O país rachou, famílias se dividiram, amizades foram destroçadas, principalmente nas redes sociais, entre os partidários da Dilma e dos seus adversários, ou do seu adversário, do Aécio. Né? Por quê? Por causa de ideologia. Ideologia. E isso está errado. Né? Nós não podemos nos guiar por nenhuma ideologia. A nossa ideologia é o reino de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Aí você vai dizer assim, para a gente terminar. Então tudo é válido. Todas as opiniões são válidas. Eu preciso acatar todas elas e tal. Onde é que vai o equilíbrio? Lógico que nem tudo é válido. Né? Nós não temos que aceitar tudo. A Bíblia diz o que nós temos que rejeitar. A Bíblia diz claramente que nós temos de rejeitar. Veja, quando eu comecei a falar dos perigos do equilíbrio, eu falei assim, em nome do equilíbrio, nós rejeitamos coisas que a Bíblia diz, mas com as quais que nos incomodam. Então a gente rejeita. O que eu tenho que rejeitar? A Bíblia diz claramente, explicitamente, eu preciso rejeitar as fábulas e as lendas, Paulo fala, de velhinhas caducas. Tem isso na Bíblia, viu? Está lá em Timóteo. Né? Rejeita as fábulas ou as lendas, conforme a tradução, de velhinhas caducas. Né? O que será que Paulo tinha em mente quando escreveu isso? Mas eu tenho que rejeitar. E as genealogias sem fim, aquelas discussões que não levam a absolutamente nada. Né? Não levam a lugar nenhum. Nós somos corpo, alma e espírito ou matéria e espírito? Essa é uma discussão que não leva a nada, rigorosamente a nada. Né? Essa semana eu tive que trabalhar com uma pergunta que mandaram lá para o missionário, que me deixou assim, não é possível, isso inventaram. Né? A polêmica sobre a árvore de Natal já é antiga, né? A gente já sabe, né? Que há bom tempo aí começaram a dizer que a árvore de Natal era uma reminiscência do carvalho sagrado dos nórdicos e que as bolinhas da árvore de Natal representavam os crânios das criancinhas decapitadas em homenagem a não sei que Deus lá e tal. Uma palhaçada, uma bobagem sem tamanho, sem nenhum lastro histórico, mas que invadiu aí e muita gente pensa assim. Né? E fica discutindo. Isso é o que eu chamo de história da carochinha de velhinha caduca. Agora inventaram uma nova. Né? Para defender a árvore de Natal. Alguém lá escreveu que o pastor dele disse na igreja que é para pôr pisca-pisca na árvore de Natal, porque o pisca-pisca representa a luz de Jesus e a luz do Espírito Santo entrando na casa. Misericórdia até o último grau. E tem gente que leva isso a sério. E missionário, é verdade. Né?
Que nem aquele outro sujeito que escreveu, fez um preâmbulo enorme. Né? Olha, eu vou mandar uma dúvida, ela angustia meu coração, mas eu exijo que o missionário R.R. Soares responda pessoalmente. Eu tenho esse e-mail. Não é invenção minha, eu tenho. Recebi, eu tenho. Eu uso em algumas palestras sobre a Bíblia. Né? Tem que ser ele, não aceito resposta de outra pessoa, porque ele é ungido de Deus e a minha dúvida é muito séria. E ele faz um parágrafo desse tamanho, sem exagero, irmãos. Aí, no outro slide, eu pus a pergunta. A pergunta é a seguinte: é pecado beijar na boca? Então, isso é típico exemplo de lenda de velhinha caduca. Né? Isso a gente tem que rejeitar. Mas quanto tempo a gente gasta com essas bobagens, muitas vezes? Especialmente no WhatsApp. Antes era no MSN, no e-mail, lembra? A gente recebia um monte, espalha isso, espalha aquilo, e não sei o que e tal. Né? Um dia desses mandaram para mim que o WhatsApp ia ser bloqueado porque ia ter que pagar, então tinha que espalhar para o juiz não deixar, enfim. Bom. O que mais que a Bíblia diz para a gente rejeitar? Toda aparência do mal. Está escrito, fugir ou abstende-vos de toda a aparência do mal. Está lá, em Tessalonicenses, primeira carta, capítulo número 5, não lembro o versículo. Você tem que fugir da aparentou ser mal, foge, rejeita, descarta, corta. Mas não é mal, né? Tem a aparência do mal, vai cheirar mal, vai dar problema, vai causar mau testemunho, tira. É assim que funciona nas Escrituras. O que mais a gente tem que rejeitar? O pecado que tenazmente nos assedia. O escritor aos Hebreus diz isso no capítulo 12, né, verso 2. Mas qual é o pecado que tenazmente me assedia? Isso você sabe. Se há uma coisa que você sabe muito bem, que ninguém precisa explicar, nem dar exemplo, é isso, o pecado que te assedia. Davi mesmo diz, dia e noite, o meu pecado estava sempre diante de mim. Nós temos que rejeitar isso. Rejeitar. Né? Conversação torpe. E todo tipo de comportamento que remeta à carnalidade ou ao estilo de vida de quem anda na vaidade de seus próprios pensamentos. Compilei 2 textos, um de Efésios e outro de Colossenses. A Bíblia diz isso claramente. Temos que tirar isso. Conversação torpe e toda a postura que imitar quem vive de acordo com os seus próprios pensamentos. Quem vive segundo o príncipe desse mundo. Né? Então, isso tem que ser rejeitado. Claro, simples assim. Mas aí, que meus colegas de escola, meus colegas de trabalho, meus parentes não crentes, o que eles vão dizer? Você não tem que se preocupar com o que o mundo vai dizer. Você tem que se preocupar com o que Jesus vai te dizer no dia do juízo final. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ou, que é isso, cara? O que você quer ouvir de Jesus quando nós chegarmos lá? Vejam, o texto que nós lemos de Provérbios, eu li o contexto todo, mas o versículo principal é: então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Nós precisamos disso, irmãos. E nós queremos dedicar esse ano a buscar isso. Durante o ano de 2016, terminando agora, dia 12 de fevereiro, nós nos dedicamos a buscar um coração puro, um espírito inabalável. Não foi? Agora, nós vamos precisar de equidade, de equilíbrio, sadios,
para fazer com que a palavra de Deus penetre na nossa vida, no nosso coração e nos mude, nos molde, nos faça ser o que Deus quer que nós sejamos, nos faça ser aquilo que nós declaramos ser quando adoramos ao Senhor nos cultos. Nós precisamos de equilíbrio. E esse equilíbrio só virá de Deus, se nós formos honestos, sinceros, se nós nos despirmos do nosso eu, do nosso gosto, da nossa opinião, da nossa preferência, do nosso interesse, para vivermos os interesses e os gostos e o estilo de vida do reino de Deus. Que Ele assim nos abençoe.